Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar ao teu coração palavras que transformam. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24, diz assim: Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: Que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 45 a 47 diz: Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. 47. Saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. O Espírito Santo nos convida nesse dia a lançarmos o nosso olhar sobre aquele que é poderoso para guerrear as nossas guerras, pois a nossa guerra pertence a Ele, do Senhor é a guerra. O Espírito Santo nos convida a lançar o nosso olhar na direção certa, na direção daquele, amados, que pode todas as coisas, naquele que guerreia e peleja por nós e nos concede vitória. A Bíblia fala, amados, que um gigante, um filisteu incircunciso, havia se levantado em afronta ao povo de Israel. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel viu aquele gigante, lançou o olhar sobre aquele gigante, a Bíblia declara que nós lemos que o povo temeu. O povo fugiu diante da face do gigante Golias, porque o olhar do povo estava sobre Golias. E ao olhar para Golias, o medo do povo foi porque, ao lançar o olhar sobre Golias, eles visualizaram um grande problema. Eles visualizaram um gigante. E ao lançar o olhar sobre o gigante, ao lançar o olhar sobre aquele grande problema, o medo tomou conta do coração do povo, ao ponto do povo fugir da face do gigante. E a Bíblia diz que Davi então soube daquela afronta. E Davi então falou dentro de si: Quem é este e circunciso que tem afrontado o exército do Deus vivo? Davi estava lembrando o povo: Ei, a quem vocês pertencem? A quem vocês pertencem? Vocês são o exército do Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus a quem vocês pertencem, o Deus que guerreia por nós. Quem é esse gigante para afrontar esse Deus? Quem é esse grande problema diante do nosso Deus? Amados, a Bíblia diz que Davi, então, ele se prontifica no coração a guerrear, a lutar contra aquele gigante. O povo achou loucura, o rei Saul achou loucura, como pode um menino lutar contra um gigante? Mas na verdade, amados, Davi tinha plena convicção no coração dele que ele não lutaria só, que aquela guerra era do Senhor, e se aquela guerra pertencia ao Senhor, a vitória era certa. Davi só precisava se colocar na posição que Deus queria. Davi só precisava usar as armas que Deus disponibilizaria para ele. Qual foi a arma que Deus tinha para Davi? Uma funda, 5 pedrinhas. O que Deus colocou em Davi? Poder, autoridade, força de Deus, poder de Deus. Davi sabia com quem ele estava indo contra aquele gigante. Por maior que fosse aquele gigante, por mais armado que aquele gigante estivesse, Davi sabia que ele não era maior do que Deus. Aquele gigante não era maior do que o Deus de Israel. E Davi estava lembrando o povo: Ei, vocês pertencem a Deus. Esse gigante está afrontando o exército de Deus. O Deus a quem você serve, o Deus
a quem vocês confiam. Lembre quem é esse Deus. Lembre desse grande Deus. Dele é a guerra. E se a guerra é dele, a vitória também virá dele. Acaso o Senhor já perdeu alguma batalha? Acaso o Senhor já perdeu alguma batalha? Amados, não é a sua guerra que o Senhor vai perder. Não é esse gigante que vai derrotar você. Porque você é povo de Deus. O Espírito Santo está te lembrando, você é dele, você é de Deus, você é povo de Deus. Esse problema, esse gigante tem se levantado contra você e o Deus que você serve. Essa guerra não pertence a você. Entregue ela para Deus, entregue a quem pertence essa guerra, porque essa guerra é de Deus. E se essa guerra pertence ao Senhor, a vitória virá do Senhor para a sua vida. Davi então se posiciona diante de Golias. Golias zomba do tamanho de Davi. O Golias lança o olhar dele sobre Davi e vê nele apenas um menino pequeno, frágil e inocente, para pensar que poderia derrotá-lo, porque o olhar do gigante não era capaz de olhar para dentro de Davi e enxergar a força e o poder do Senhor. O olhar do gigante não era capaz de enxergar o Deus que estava sendo afrontado na vida de Davi, na vida daquele povo. Ele subestimou, não foi Davi, foi o poder de Deus na vida de Davi. Davi então falou para ele assim: tu vens contra mim, Golias, com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. O poder do nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Davi tinha plena convicção quem era ele, amado. Amada de Deus, Davi tinha plena convicção quem era ele diante de Deus e quem era Deus na vida dele. O Espírito Santo quer que você tenha essa convicção. Quem é você diante de Deus? Quem é você para Deus e quem é Deus na sua vida? Você não é um qualquer, você não é pequeno, você não é pequeno, você não é frágil. O poder e a força do Senhor habita dentro de você. Quem te afronta, afronta o Deus que você serve. Quem zomba e subestima você, está zombando e subestimando o Deus de Israel, o Deus da sua vida. Quem te afronta está lançando o olhar sobre você, enxergando talvez a sua fragilidade, porque não é capaz de enxergar o Deus que habita em você, não é capaz de enxergar o poder e a força que habita em você. Mas o Espírito Santo te convida, assim como Davi lançou o olhar dele sobre Deus, sobre a presença poderosa de Deus, lança o teu olhar sobre Deus, lança o teu olhar sobre aquele cuja guerra pertence, lança o teu olhar sobre aquele que é capaz de te dar vitória. Davi então parte contra Golias. Davi então derrota Golias na força e no poder do Senhor. Davi então mostra para aquele povo quem era o Deus daquele povo, a quem pertencia aquela guerra. Davi estava falando: vê essa afronta, esse gigante estava afrontando ao Deus de Israel, estava afrontando ao Deus da nossa vida. Davi estava lembrando aquele povo: ei, por que vocês pensaram que essa guerra era de vocês? Essa guerra é de Deus. A vitória veio de Deus. Quem venceu foi a força e o poder do Senhor. Deus está falando com você. Por maior que seja o gigante que tem te afrontado, por maior que seja esse problema que tem se levantado contra você, por mais forte que seja essa tempestade que se levantou, por maior que seja a fúria desse vento que tem soprado contra o barco da sua vida, do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vai entregar os seus inimigos nas suas mãos. Quem te afronta está afrontando Deus. Esse problema, essa luta, esse gigante que tem se levantado contra um homem e a mulher de Deus, porque dentro de você habita a força e o poder do Senhor. O Espírito Santo está te lembrando, você pertence a Deus. Dentro de você há poder de Deus, a presença de Deus. Dentro de você há tudo que você precisa para vencer. O Senhor te capacita. O Senhor te capacita. O Senhor te concede vitória. O Espírito Santo diz para você: filho, filha, do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. Lança o teu olhar sobre mim, porque maior sou eu para te conceder a vitória. Maior sou eu do que esse gigante que tem te afrontado. E pela força e o poder que a mim pertence, que eu coloco dentro de você, você vai vencer esse gigante na força e no poder do Senhor.
Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Creia, creia, maior é o Senhor que habita em você. Creia, do Senhor é a guerra e Ele te dá a vitória. Amém?